Eu quero dizer para você que quando um judeu nascia defeituoso, manco, paralítico ou com demônios, a família olhava para ele e reunia todos os parentes, e quando faziam-se essa reunião, colocava ali aquela criança no leito, e eles começavam a estudar a genealogia para saber quem pecou. Eles estudavam até a 3ª e 4ª geração, e quando eles descobriam quem havia pecado, eles colocavam o nome da pessoa que pecou perto da criança, olhava para ela e dizia: vergonha, maldição, anátema, e começava a amaldiçoar a criança que nascia. E depois disso eles tinham que consagrar a casa, porque a casa estava impura por causa da criança, e os parentes não poderiam ir nessa casa a qualquer momento, porque de fato era impureza que estava no lugar, Deus visitando com maldição o pecado dos pais nos filhos. E quando a criança tinha mais ou menos uns 6 anos de idade aproximadamente, ela tinha que sair de casa. Eu creio que você já ouviu na Bíblia falar sobre os leprosos, sobre a mulher do fluxo de sangue, pessoas que não podiam ter uma vida normal por causa da doença, por causa da maldição. E eu quero dizer que para os leprosos tinha um arraial dos leprosos, para essa mulher enferma de 12 anos tinha um arraial de mulheres enfermas ali também, e eles não podiam viver na sociedade como eu e você vivemos. Só aqueles que tinham dinheiro poderiam receber uma espécie de autorização do governo político e religioso da época, para pedir algumas esmolas na cidade e depois voltarem para o arraial. Mas a maioria dos pobres eram confinados a morrer neste lugar. Era uma maldição de fato. Eles não poderiam ser como as pessoas normais. E eu quero que você entenda um pouquinho aqui do valor de Cristo na minha e na tua vida, porque hoje nós não temos isso. Mas teve um tempo que o preconceito era muito grande. Eu vou contar uma história de uma pessoa aqui para você entender o que é o peso de uma maldição familiar, ou como era o peso de maldição familiar em Israel. Nós já ouvimos falar aqui que no capítulo 5 do livro do Evangelho de João, há uma história de um paralítico que jazia há 38 anos no lugar chamado Tanque de Betesda. Quantos já ouviram essa história? Glorifique a Deus. Eu estou voltando com você há mais ou menos uns 2.400 anos atrás, ou seja, 400 anos antes da vinda de Cristo, por aí. É nesse lugar da história que eu estou aqui com você, te transportando para que você entenda o que Jesus Cristo é por nós e o que Ele fez quando Ele veio à terra. Bendito seja o nosso Senhor. Aquele homem da história de João 5, ele passou por isso. Ele passou por essa humilhação. Quando criança, a família já havia preparado o momento de rejeitá-lo. Aos 6 anos, ali o sacerdote vinha auxiliar a família, e eles iam marchando para o lugar chamado Tanque de Betesda. Este lugar não era o Tanque de Betesda, era um templo pagão de Esculápio, um templo onde se faziam medicinas místicas. Esculápio era um deus pagão da saúde, e ali todas as pessoas que eram levadas para aquele lugar, os seus curandeiros, eu não sei, tentavam fazer a cura da pessoa através de adivinhações, de sonhos, de encantamentos, e nada servia. Mas quando Herodes o Grande constrói o templo para os judeus, e quando ele transforma aquele lugar em um templo dos judeus sagrado, aquele lugar começa a ser chamado de Tanque de Betesda, ou lugar da porta das ovelhas. Era um lugar bem escondido no fundo do templo, quase ninguém via. As ovelhas eram lavadas, sacrificadas, escolhidas ali. E a Bíblia diz que naquele lugar chamado de Betesda, no hebraico original Bet-Reisheb, que significa casa da misericórdia, irmão, de misericórdia ali não tinha nada. A Bíblia diz que centenas jaziam naquele lugar, e eu vou explicar melhor. Centenas morriam naquele lugar, porque eles ficavam confinados, esperando um tal de um anjo, que diz a história que de tempo em tempo descia lá e mexia as águas, e aquele que pulava lá dentro era curado. Mas eu quero dizer uma coisa assim, diga assim: pastor, fale a verdade. Mais alto, diga assim: pastor, fale a verdade. Eu quero dizer que anjo nenhum nunca desceu naquele lugar. A sociedade não queria essas pessoas perto deles, porque eles não poderiam ir para a festa, para a Páscoa, para as 3 festas anuais em Israel. E alguns deles inventaram uma história, aproveitaram do misticismo que lá havia,
e inventaram uma mentira dizendo que um anjo descia lá e movia as águas, e quando aquele anjo descesse ali, o primeiro que pulasse era curado. Mentira! As pessoas morriam lá esperando o anjo que nunca veio, porque Deus não é Deus de confusão. Ele mesmo se calou. 400 anos que Deus não interviu. Eu imagino essa criança aqui, que não, aparentemente não tinha culpa nenhuma, um nascer paralítico, defeituoso. Seus pais levam ele para aquele lugar e dizem assim: olha, filho, fique aí. Eu não sei se ele perguntou: papai, mamãe, vocês vão me deixar aqui? Eu não sei que desculpa eles inventaram. Talvez disseram: não, filho, é porque você é diferente, e eu estou te levando para um lugar onde tem pessoas diferentes como você. Você vai se sentir melhor perto delas. E talvez a mãe chorando, dando um tchau, porque nunca mais ia ver aquela criança. Porque nem os pais queriam levar o fardo da maldição. Por causa da criança, eles não poderiam ter visita, não poderiam ir à festa, não poderiam ter uma vida comum. E a Bíblia diz que 38 anos, desde os seus 6 anos de idade, aquela criança estava lá, rastejando, comendo migalhas, sobras. Se não bastasse essa mentira, quem tinha mais dinheiro pagava para colocar a pessoa na frente da fila. E eu quero dizer algo para a igreja aqui: jugo de maldição. Pessoas que vivem sob um jugo de miséria, ninguém quer ser amigo dela. Você já viu canceroso, aidético ter amigos? As coisas não mudaram muito. Aquele homem está lá, sofrendo, junto com centenas morrendo. Deus calado. E eu cheguei a pensar, igreja, que Deus é ruim. Cheguei a pensar, mas não afirmei. E o Espírito Santo me levou ao texto de Isaías, e eu entendi algo que eu nunca imaginei que eu poderia encontrar nessa passagem. Nós vemos aqui o profeta no capítulo 6 de Isaías, vendo a glória do Senhor. Ele estava no templo, chorando, orando na morte do seu tio Uzias, quando o Senhor visita aquele lugar. E a história nos diz que ele confessa ser um homem de lábios impuros. Vem um dos serafins que ele viu, que com 2 asas cobriam os rostos, com 2 os pés, e com 2 voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando um deles desce ali aquele lugar com uma espécie de tenaz, um alicate, eu não sei, com uma brasa, e purifica os lábios dele, ele ouve um grito de Deus. E eu vejo dentro da história, voltando ao tempo, Deus gritando: ah! Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olhe para o seu irmão e diga assim. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Olha para cá. Se a gente for ler o versículo 8, a continuidade do texto, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas se eu te dizer que não foi Isaías que falou isso, tem revelação aqui hoje profunda. Nós sabemos que Isaías é chamado de o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus Cristo.
da sua vinda, dor, sofrimento, ressurreição, reino milenário, enfim. E como profeta messiânico, ele está profetizando agora. Ele está vendo o filho dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Como assim? Eu vou te explicar. O que acontece em Isaías 6 é o que acontece em Apocalipse 5. Pastor, mas Apocalipse é livro das coisas que vão acontecer. Não! Apocalipse são as coisas que foram, que é e que hão de acontecer. Sabe aonde Isaías está? Em Apocalipse 5, pastor Daniel. Onde João está arrebatado e vê o Todo-Poderoso, o livro à sua direita, e ali todos chorando, e João começa a chorar também e dizer: quem será? Quem será? Porque não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Que livro é esse? O livro da quebra das maldições das nossas famílias. O livro da salvação e redenção da humanidade. E ele vê, o ancião diz: não foi achado ninguém digno no céu, ninguém digno na terra e nem debaixo da terra. O pai não abriu o livro. Sabe por quê? Porque Deus, quando veio, ele não gostava dessa terra. Ele não gostava, ele criou o homem, mas ele se arrependeu. E você vê que toda vez que Deus descia a terra no Antigo Testamento, o que ele fazia? Ele pegou os 2 filhos de Arão que ofereceram fogo estranho no altar e consumiu, matou. Da outra vez que ele vem à terra, há uma rebelião lá, ele pega, abre a terra e leva todo mundo vivo para o inferno. Quando ele visitava o Monte Sinai, a Bíblia diz que a visão era espantosa, o povo tinha medo, porque quem tocasse o monte morreria. Não foi achado ninguém digno, Pai, de abrir o livro. Ninguém na terra, porque quando Deus fez o homem e colocou ele no jardim, o homem traiu a confiança de Deus. Adão pecou. Foi-se o período da inocência, entra a consciência. E na consciência e no governo humano, os homens faziam coisas cada vez mais piores. E Deus já estava enojando tudo isso. Ele destrói o mundo, faz uma aliança nova com Noé. O que Noé faz? Começa a se embriagar. Deus levanta os patriarcas. Abraão começa a mentir. A Isaac segue o seu exemplo. E Jacó e todos os seus filhos também. Até Moisés não santificou o nome do Senhor. E Deus falou: tu não entrarás na terra. Ninguém digno na terra de quebrar a maldição. As chances vão acabando. Talvez João perguntou: e debaixo da terra, será que tem alguém digno de tirar as nossas almas do inferno, de salvar as nossas famílias? Não há. Porque os anjos que antes eram santos, agora não guardaram o seu principado, se corromperam e são demônios. Quantos estão entendendo a palavra? Isso no período interbíblico, o divisor de águas, porque a graça estava entrando naquele lugar sombrio. Mas a minha Bíblia diz: louvado seja o Deus eterno, que um dos serafins, dos anciãos, chegaram a João e disse: homem, não chore pela humanidade, não chore pelas famílias. Eu não sei se ele perguntou por que eu não devo chorar. Nós estamos perdidos, a maldição toma conta. E o ancião de dias: não chore, não chore. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que foi morto e reviveu. Ele é digno, ele é digno, ele é digno, ele é digno, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos e quebrar a maldição. Quebrar, 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 quebrar. Só quem adora aquele que é digno abre a boca. A boca.
aleluia. É Ele que disse: ei, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, Jesus dizendo: chega, eu vou lá, eu vou sentir o que eles sentem, porém sem pecado. Eu vou vir à semelhança dos meus irmãos, vou me esvaziar de toda a glória, porque Jesus não poderia vir a essa terra, não suportaria a glória, ele teve que se esvaziar. E lá ele chega e diz ao Pai: eu vou descer a terra, vou à cruz, padecerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei vitorioso. E nesse intervalo eu vou descer no Hades, e vou lá em Satanás, eu vou tomar a chave da vida e da morte da mão dele e dizer: a partir de hoje não tem maldição, não tem escravidão, será quebrado. Receba da quebra de maldição sobre o teu lar. Só quem recebe nesta noite essa dádiva de Deus, adore. E eu vi que Deus ama, que Deus se compadece. A história daquele homem que há 38 anos jazia naquele lugar comoveu Deus a gritar: quem vai ajudar esse povo? Isso acontece? Acontece. Jesus, na época da festa, todo mundo preocupado com a festa, com o banquete, porque é assim. Não é de hoje não, irmão, é lá daquela época, é desse jeito. O povo só quer a festa, ninguém quer preço. O pessoal não quer vir para a oração, não quer vir para o mistério, mas quer dar na hora do mover do poder. Jesus recusou tudo isso. Gente bonita, governador, fariseu, banquete, vinho de graça na festa. Jesus falou: não, esse lugar está ruim. Pergunta assim: por que o lugar estava ruim? Porque só tinha gente bonita, só gente perfeita, gente com dinheiro, pastor, gente saudável. E Jesus não veio, aleluia, para aqueles que não precisam de remédio. Ele veio para os doentes. E ele começou a dizer: está faltando doente aqui, está faltando aleijado, está faltando pobre, rejeitado. Cadê onde eles estão? Levanta a mão, porque tem gente que não está entendendo. Eu vou te explicar para você entender e dar glória comigo. Deus está visitando lares que estão debaixo de maldição aqui hoje. Ele não quer a festa, Ele quer os doentes. Ele vai. Ele vai me curar, Ele vai me curar, Ele vai. Discípulos, vamos embora daqui. Quero glória, não. Quero os doentes. Já que eles estão lá no fundo do templo, lá, eles estão lá, mas quem vai lá se torna impuro. Eu não estou nem aí. Eu vim por causa do grito deles. O Pai gritou por eles e eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim, vamos lá. E o que acontece? Jesus chega naquele homem, está lá 38 anos, sem ver família, sem ver ninguém. Aí Jesus olha para ele e diz: nos céus eu ouvi o seu clamor, pega o teu leito e anda, porque a maldição já foi quebrada. Levanta a mão, é só para quem crê nesta campanha, quem acredita que Deus está quebrando as maldições. Eu não sei o que é miséria, vai acabar a miséria. Ei, bonança está chegando na tua casa. E levanta a mão para receber mais. E se for usado, levanta as tuas, porque eu vou dizer aqui, e Deus garante as minhas palavras. Ei, é índice de adultério, é o quê? Seu casamento não está bem, quando agira que eu já agia na avó, na mãe, vai sair, vai! Dá glória! Meu Deus! Pastor, todo mundo da minha casa vai preso.
Dá um recado pro diabo hoje lá. Isso acabou. Dá um recado. Acabou. Pastor, a minha família é vítima de obra de bruxaria. Ei, o povo lá tentou